A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos de um tema importante para o Brasil. Quais as perspectivas das fusões e federações de partidos considerando as novas condições de governo? E para falar sobre o assunto, convidamos Bernardo Santoro, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Bernardo Santoro é mestre em Teoria do Direito, especialista do Instituto Milênio e do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. É titular do Conselho Curador da Fundação da Liberdade Econômica e preside o PSC do Rio Grande do Sul. Bernardo, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Eduardo, muito obrigado. É uma grande honra estar aqui podendo bater um papo com todos os nossos amigos da Fundação da Liberdade Econômica, que é uma fundação que eu tenho um grande prazer de ser membro do Conselho Curador, e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso aí, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista de cenário macroeconômico, macrojurídico e tudo mais que a gente puder estar conversando hoje. Ótimo, Bernardo. Com certeza a nossa conversa é importante para cada um dos ouvintes, que sempre estão aqui com a gente prestigiando esse podcast. E para começar, eu queria te perguntar quais as perspectivas das fusões e federações de partidos, considerando essas novas condições de governo e, claro, obviamente, o resultado das eleições presidenciais em especial. Bem, primeiramente a gente agora pode ver que existe um cenário mais claro do ponto de vista de fusões e incorporações partidárias, né? Os partidos que efetivamente não passaram na cláusula de barreira começaram a se movimentar para, de maneira conjunta, conseguirem fazer essa transposição, né? E a viabilização do recebimento de fundo partidário. Eu lembro, a todos os nossos ouvintes que em 2018, quando foi implementada pela primeira vez a cláusula de barreira com a chancela do Supremo Tribunal Federal, porque não custa nada lembrar, em 2006 foi feita uma reforma com cláusula de barreira, mas a reforma de 2006 foi feita através de lei ordinária, enquanto que a de 2018 e anos seguintes foi feita por PEC, ou seja, qualificando constitucionalmente essa implementação de cláusula de barreira. Então, enquanto em 2006 não foi entendido como constitucional a legislação, em 2018 foi possível justamente por ter sido feita através de emenda constitucional. E aí, dentro desse cenário, já tivemos algumas dificuldades em 2018 de alguns partidos em ultrapassar essa cláusula de barreira, o que gerou algumas fusões. E naquele momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que partidos que se fundissem poderiam passar conjuntamente a cláusula de barreira, porque o interesse do Supremo Tribunal Federal, do TSE e da própria legislação vigente, ou seja, vamos dizer assim, o objetivo da instituição de uma cláusula de barreira é exatamente gerar a fusão de partidos para que haja uma maior representatividade de cada partido e que não haja um cenário muito desgastado do ponto de vista de termos muitos partidos, o que dificulta a própria governabilidade e gera alguns males democráticos que não são bons, alguns males para a democracia que não são bons. Então, nesse espírito, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, o TSE entenderam que a fusão de partidos que, somando os seus votos, conseguem passar na cláusula de barreira, essa soma faz com que eles passem na cláusula e, com isso, esses partidos possam ter, sim, acesso a fundo partidário, né? Lembrando que o acesso a fundo eleitoral
não está ligado à questão de cláusula de barreira, né? Se você performa, ainda que você não passe na cláusula de barreira, você tem acesso a fundo eleitoral, que você deixa de ter acesso a fundo partidário e tempo de televisão. Então, dentro desse cenário, nós agora conseguimos enxergar, por exemplo, um acordo feito entre PTB e Patriota. O PTB e o Patriota estão se fundindo para formar uma legenda chamada Mais Brasil, cujo número será 25, tendo como objetivo a criação de um partido com viés de centro para centro-direita, e que, dentro desse espírito, esse partido vai ter uma pegada meio que de federação com cara de fusão, porque as informações que eu tenho é que os acordos feitos entre PTB e Patriota dispõem que os estados vão ter muita autonomia para deliberar como bem quiserem, e o Diretório Nacional e o Executivo Nacional não vão ter força para intervir estado a estado. Na verdade, os estados que forem do Patriota, do antigo Patriota, vão ser tocados pelos grupos do Patriota naquele local, e os que ficarem com o PTB são do PTB e ninguém mexe. Então, esse Mais Brasil vai ter uma cara de federação partidária, embora formalmente seja uma fusão. Uma outra conversa que acabou gerando a formalização de um partido foi a incorporação do PROS ao Solidariedade. O Solidariedade, que tem um histórico, né, de um partido com propostas, um partido sindicalista ligado à força sindical, e o Solidariedade incorporou o PROS, que era um partido meio pega-tudo, que não tinha muita identidade, embora o seu presidente tenha alinhado com o PT nas últimas eleições, tanto nessa quanto na anterior. E aí, por conta disso, ficou facilitada a criação de um Solidariedade fundido, quer dizer, na verdade, incorporando o PROS e criando, assim, um partido de centro-esquerda sindicalista, que certamente vai estar na base de apoio do novo presidente Lula, com sua parcela de espaço dentro do governo federal e servindo de base de apoio para o PT e para os seus aliados em todos os estados, né? Então, assim, essa também ficou uma questão já resolvida. Uma terceira incorporação que ocorreu foi a do PSC, né, o partido que exatamente patrocina, né, a Fundação da Liberdade Econômica. O PSC fez um acordo com o Podemos e será incorporado ao Podemos, né, fazendo com que o Podemos seja a 8ª maior bancada da Câmara de Deputados e a 4ª maior bancada do Senado Federal, fazendo com que seja um partido que já nasce de médio para grande, né? O Podemos vai adotar o número do PSC, 20, e vai adotar o símbolo do PSC, que é o peixe, o ictus, né? Ictus, que é o primeiro símbolo cristão, e por conta disso fica claro que a orientação político-partidária do Podemos 20, desse novo Podemos, vai ser um partido de centro-direita, liberal, conservador, e que vai ter como objetivo defender os princípios e valores cristãos e da liberdade econômica, tal como já fazia o próprio Podemos, mas numa base mais laica, né, na pegada dos princípios e valores conservadores e da liberdade econômica. O Podemos já fazia, mas de forma com uma pegada mais laica, e esse novo Podemos, né, e o PSC já faz isso de uma maneira muito vigorosa e com uma pegada mais confessional, e agora esse novo Podemos vai fazer um misto dessas duas defesas, mas um pouco laico, um pouco confessional, mas dentro dos mesmos princípios e valores da defesa da vida, da família e da liberdade econômica. E esse Podemos 20, certamente, esse novo Podemos 20, certamente será um partido
que vai poder produzir políticas públicas muito alinhadas com essa Fundação da Liberdade Econômica. Portanto, Bernardo, o que você está nos dizendo é que a gente de fato tem aí uma mudança e uma reconfiguração, vamos dizer assim, nas articulações e alianças do ponto de vista partidário, né? Mas uma questão que sempre, né, tem aí sido objeto de conversas na imprensa também é como que a nova formação do Congresso, né, que assume agora a partir do início do ano de 2023, mais especificamente no início de fevereiro, né, onde tomam todos posse e passam a iniciar os trabalhos legislativos, como essa nova formação pode afetar a governabilidade do novo presidente eleito e quais os caminhos e desafios que você acha que ele terá aqui, os principais, né, caminhos e desafios que ele precisará trilhar? Bem, para que haja efetiva governabilidade, o novo governo eleito, o governo Lula, ele teria de caminhar mais ao centro, porque o Congresso que sai eleito dessas eleições de 2022 é um Congresso de centro-direita à direita. Então, é um Congresso que tem um perfil mais à direita do que a presidência eleita, né? E isso é um problema do presidencialismo, isso é uma coisa que não acontece no parlamentarismo, né? No parlamentarismo, você cria um governo a partir das lideranças parlamentares, então existe um corporativismo e um alinhamento de visões entre o executivo a ser formado pelo primeiro-ministro e um parlamento que o elege, ao passo que no presidencialismo você pode criar essa situação estranha em que o governo executivo eleito não tenha os mesmos princípios e valores na sua maioria ou majoritariamente em relação ao Congresso. E isso gera, obviamente, um problema de governabilidade. É o que aconteceu nesse ano, né? Nós tivemos um Congresso eleito à direita e à centro-direita e um executivo eleito de centro-esquerda para a esquerda. Então, o caminho natural do executivo é caminhar mais para o centro, ter políticas públicas mais ligadas a uma visão de centro político, para que ele tenha maior facilidade de aprovar as medidas que são do seu interesse. Se isso acontecerá ou não, é talvez o grande desafio, o grande debate desse momento. Por quê? Já se vê desde agora, na época da transição, um verdadeiro embate entre forças pragmáticas ligadas ao governo federal, notadamente aqueles ligados ao vice-presidente da República eleito, né, Geraldo Alckmin, que é uma pessoa que tem seu histórico ligado ao centro e à centro-direita, e também muito ligado especificamente até mesmo a correntes mais ideologicamente puras da religião católica, né, como, por exemplo, o Opus Dei. E essa figura que é extremamente pragmática ao ponto de ter aceitado ser vice-presidente de um candidato ao qual ele sempre antagonizou, e, ao mesmo tempo que tem esse setor pragmático do governo federal, você tem setores ideológicos do governo federal, especialmente aqueles de alas mais radicais do PT e também de aliados de primeira hora do governo eleito, né, como, por exemplo, o PSOL e a Rede, que inclusive são uma federação. E esses partidos certamente estão pressionando para que o novo governo tenha uma face mais à esquerda, enquanto que esses outros setores, e também não podemos esquecer que um certo setor liberal apartidário, né, e a gente pode citar nomes como Pércio Arida, André Lara Rezende, que são personagens públicos, embora não necessariamente políticos, né, que já foram ministros, que já foram presidentes de Banco Central, que já tiveram em equipes econômicas de governos mais à direita, e que, nesse momento, durante a campanha de 2022, por algumas questões que não vale a pena serem comentadas agora, se alinharam à candidatura do presidente Lula e, portanto, tiveram espaço de fala na transição e estão tendo nesse momento. E essas figuras estão sendo extremamente desgastadas nesse momento, do ponto de vista político, dentro da transição,
justamente por esses setores ideológicos mais à esquerda, que não tem interesse em ver o governo Lula indo mais para o centro. Então, esse debate está ocorrendo nesse momento. Se essas fusões e incorporações partidárias e essa nova configuração política efetivamente refletir aquilo que saiu das urnas de 2022 do ponto de vista parlamentar, que é um perfil mais à direita, se isso efetivamente acontecer, o governo Lula vai ter muitas dificuldades em se adaptar a ser um governo de centro, porque parceiros de primeira hora do PT e os próprios setores mais à esquerda do PT vão querer impedir esse movimento de centro e, pelo que se viu até o momento, e aí é uma análise pessoal que eu faço, pelo que se viu até o momento, a tendência na transição é de vitória dos radicais à esquerda e não dos pragmáticos de centro. Se isso efetivamente acontecer, nós vamos ter um cenário de conflito entre parlamento e presidência muito grande ao longo dos próximos 4 anos. Talvez o que seja o diferencial nesse processo que possa levar o governo Lula mais ao centro está exatamente na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, acabou de ter anunciado o apoio do PT e da federação do PT ao seu nome, como candidato a presidente, né, a sua reeleição como presidente da Câmara. E o próprio Arthur Lira, com o poder de agenda típico que um presidente da Câmara tem, e aí para os nossos ouvintes que não entendem o que é o termo poder de agenda é um termo da ciência política que demonstra quem tem o poder de pautar as questões que vão ser debatidas dentro do parlamento e do cenário nacional nos próximos anos. E quem detém esse poder de agenda normalmente são os presidentes de Senado e Câmara. É um poder muito importante dentro do processo político. E o Arthur Lira estava muito alinhado ao governo Bolsonaro e efetivamente pautando a agenda de acordo com os interesses do governo. Pode ser que ele eleito efetivamente trabalhe um poder de agenda já ao centro, e aí subordinando o governo Lula de maneira como uma força externa ao poder executivo, mas como essa força externa ela é muito poderosa, talvez de fora para dentro o presidente Arthur Lira acabe empurrando o governo Lula mais ao centro do que os próprios membros do PT gostariam. Então, esse é o cenário que nós temos hoje, um cenário politicamente muito conturbado e confuso, cenário que não teria acontecido se tivesse acontecido uma vitória do presidente Bolsonaro. Nesse caso, como a presidência da Câmara está ideologicamente mais alinhado a presidência que está acabando, não haveriam tantos conflitos, mas nesse cenário pode ser que o governo Lula, mesmo sem querer, acabe andando mais ao centro por força de um poder de agenda da presidência da Câmara, que é inevitável nesse momento a vitória dele, e ele possa implementar de fora para dentro essa agenda mais ao centro para o governo federal. Interessante, Bernardo. Novos e grandes desafios, né? Essa ampla aliança aí desse novo governo. E falando mais aqui do nosso assunto, né, da fundação, de que forma as bandeiras do liberalismo poderão estar presentes e atuantes, especificamente nas atividades desse governo aí, para a gente fechar a nossa entrevista aqui? Aí isso vai depender, Eduardo, muito do que vai exatamente ser construído a partir desse resultado do conflito interno das correntes ideológicas do PT com seus aliados PSOL e Rede contra o perfil mais pragmático do vice-governador e de setores ligados a ele, sem ignorar essa força externa que eu já citei anteriormente, que também vai trazer mais ao centro. Se as forças do vice-presidente e do Congresso vencerem essa luta interna dentro do Poder Executivo, nós teremos a possibilidade de
se não assistirmos um cenário em que as pautas liberais não sejam implementadas, pelo menos que as reformas já feitas não caiam. Então, um governo mais ao centro certamente não aceleraria uma pauta de reformas antiliberais. Talvez fizesse uma outra reforma antiliberal pontual, e a gente não pode ignorar que o cerne de um governo social-democrata para socialista, como é o governo PT, qualquer um que seja, né, tem uma natureza antiliberal, então isso não pode ser ignorado, mas essa natureza antiliberal não teria força de implementar de maneira radical sua agenda num cenário em que as forças pragmáticas que hoje estão no governo e as forças mais à direita que estão no Congresso sejam vitoriosas nesse embate. Se for o contrário, se nós tivermos um cenário em que os setores ideológicos à esquerda do PT vença o debate executivo interno e consiga blindar o executivo da influência de uma presidência da Câmara mais à direita e talvez até coopte deputados a partir dos cargos que tem para, ao contrário, interferir no Congresso e fazer com que os congressistas de centro virem mais à esquerda. Se isso acontecer, nesse caso especificamente, a gente pode aguardar uma série de reformas antiliberais que vão contra tudo aquilo que nós da Fundação da Liberdade Econômica defendemos. Então, nós vamos poder aguardar aí talvez uma reforma trabalhista que seja uma contra-reforma à reforma trabalhista feita pelo Temer. Nós podemos pensar aí numa reforma previdenciária que recrie problemas fiscais que tinham sido pelo menos reduzidos, se não terminados, com a reforma previdenciária do governo Bolsonaro. Nós podemos enxergar um retorno do imposto sindical, porque o sindicalismo sempre foi base do governo Lula, e se enfraqueceu muito depois da reforma que acabou com o imposto sindical, né, a legislação elaborada pelo meu querido amigo, deputado Paulo Eduardo Martins, a quem mando um abraço. E nesse caso, especificamente, a gente pode ver um retorno do imposto sindical e um retorno da força financeira dos sindicatos na elaboração de grandes movimentos sociais que vão para as ruas defender tudo aquilo que a gente discorda, né? Nós podemos pensar também numa expansão da máquina pública, isso já está, na verdade, acontecendo. Eu lembro que o governo Bolsonaro extinguiu mais de 20 mil cargos públicos, esses cargos podem estar voltando, até porque o governo Lula já anunciou que vai criar uma série de novos ministérios e secretarias com status de ministério, né? Então, a diminuição de secretarias e ministérios vai ser revertida agora, especialmente com causas temáticas ligadas a movimentos sociais identitários, né? Isso é uma coisa que já está acontecendo, não é uma elucubração, é uma coisa que já está anunciada e em processo de organização administrativa. E nós podemos também pensar em um cenário em que o BNDES deixe de investir na questão do saneamento, que era o foco do BNDES até esse momento, durante o governo Bolsonaro, e volte a investir novamente nos chamados campeões nacionais, daqueles empresários que sejam próximos ao governo federal. Podemos pensar também num banco central que tem um papel não só de gestão da nossa moeda, mas um papel que eles fizeram muito durante o governo do PT, que foi a compra de títulos públicos, na prática financiando déficits do governo federal, gerando aquilo que se chama de imposto inflacionário, ou seja, gerando um cenário em que o Banco Central, através de inflação, banque
gastos sociais, o que seria absolutamente terrível para a nossa economia e destruiria a nossa economia no longo prazo. Então, todas essas são preocupações legítimas. No que tange especificamente ao Banco Central, como o atual presidente do Banco Central ainda tem mais 2 anos de mandato, isso não aconteceria de imediato, ele falou que pretende permanecer, mas pode ser que nessa mudança de presidência tenhamos novamente esse cenário de inflação bancando gasto social. Então, esse é o cenário atual, um cenário muito ruim, mas que esperamos que não aconteça caso aquele cenário que eu montei para vocês de forças pragmáticas somados com perfis mais à direita do Congresso possam efetivamente barrar isso. Se isso acontecer, aí nós conseguiremos sim ver reformas antiliberais serem minguadas e não serem implementadas. Esse é o cenário atual. Perfeito, Bernardo. Muito obrigado pelas suas considerações e reflexões. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Quais as perspectivas das fusões e federações de partidos considerando as novas condições de governo. Muito obrigado e volte logo, Bernardo. Meu caro, estou sempre à disposição da Fundação da Liberdade Econômica. Meus queridos amigos, ouvintes, estamos sempre à disposição e sempre na luta por um Brasil mais próspero, mais justo e principalmente mais livre. Muito bem. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou o Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.